Com alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sempre é uma grande alegria para mim poder estar em sintonia com tantas pessoas, milhares talvez de pessoas que nesse momento querem ouvir a mensagem e a oração, comunicações, igualmente reflexões, sem dúvida nenhuma. Há pessoas que já me disseram, Padre Pedro, eu gosto de ver a sua introdução, que o senhor sempre faz, por assim dizer, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo. Aliás, uma pequenina explicação sobre esta introdução. Todos nós, sem dúvida nenhuma, precisamos das luzes. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que ilumina a nossa mente, faz que nós tenhamos a memória para guardarmos aquilo que nós precisamos nos nossos estudos e guardarmos mesmo para a nossa vida. E por isso, quanto é importante a gente pedir que o Espírito Santo preserve a nossa memória. E quantos que estão sempre rezando em louvor a Nossa Senhora da Cabeça, porque nós sabemos, segundo os médicos, e eu mesmo já constatei, porque diversas pessoas vêm dialogar comigo, ou parentes, que por causa de pessoas que perderam a memória, uma sequela, infelizmente, desta pandemia, desse Covid-19. E como é triste. E uma senhora ainda, a questão de 3 semanas, me telefonava, Padre Pedro, meu esposo perdeu a memória. E agora nós temos um trabalho grande, sempre procurarmos, alguém tem que acompanhá-lo mais ou menos e cuidar para que ele não saia de casa, porque ele não sabe voltar. Então eu gosto de pedir as luzes do Divino Espírito Santo e também o amor. O Espírito Santo é como que faz a síntese do amor dentro de cada um de nós. E ainda há também as bênçãos do Menino Deus. Por que eu invoco as bênçãos do Menino Deus? Porque é da vontade de Deus e é da vontade de Cristo Jesus que sempre nós vivamos na simplicidade, na humildade. E Cristo Jesus veio para nos dar o exemplo, nascendo na pobreza e na sua vida de anunciando a boa mensagem. Quantas vezes ele falou sobre a simplicidade? E se você abrir, por exemplo, a palavra de Deus, você encontrará em São Tiago, capítulo 4, versículo 6, onde a palavra de Deus vem ao nosso encontro e nos diz claramente: Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes, aos simples de coração. E ainda mais na primeira carta de São Pedro, também nos diz: Deus resiste aos prepotentes,
aos orgulhosos, aos cheios de si, e exatamente resiste, rejeita e dá sua graça aos simples, aos humildes de coração. E eu continuo ainda dizendo no início, as bênçãos do menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, bem como a Cristo ressuscitado. Por que eu coloco também o Senhor Jesus dos Passos? Porque Ele é o Filho de Deus que passou por todos esses sofrimentos. Porque há muitas pessoas que parece que nasceram para sofrer e já passam por cirurgias ou outros, os mais diversos sofrimentos, o relacionamento na família, problemas com os filhos, ou problema com a esposa, ou problema com o esposo. Agora também muita gente passando por sofrimentos psíquicos, psicológicos. Agora nós devemos, isso depende muito de nós. A doença fisiológica nem sempre depende, a doença física nem sempre depende de nós, mas muita gente psicologicamente está doente. Por quê? Porque é muito negativista, porque é muito pessimista. Vocês podem, os telespectadores e telespectadores já devem ter percebido há mais tempo, como eu procuro sempre incentivar para sermos positivos, realistas na nossa vida, para procurarmos não nos deixar levar pelo desânimo, pela angústia. Há muita gente, ontem ainda alguém dizia, quanto problema que eu tenho de ansiedade, de angústia, de desânimo. Mas você não pode deixar-se dominar por esses problemas, porque daqui a pouco está ali numa depressão maior ou menor. Você tem que dizer para você mesmo, eu estou bem, eu vou melhorando. Quantas pessoas com as quais as pessoas dialogaram comigo que estavam nessa situação, e eu procurei mostrar para essas pessoas que devem enfrentar a vida com alegria, com otimismo. Depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, a pessoa veio, Padre Pedro, sabe que agora, quando eu mudei o disco da minha vida, quando eu comecei a olhar a vida com mais positividade, pronto, estão melhorando muito. Agora, claro, e ainda mais, vou dizer mais, já falei aqui, quando alguém, uma senhora, está esperando uma criança ou o primeiro filho, quando tem aquela criança em gestação, claro, ainda ontem, lá no final da missa, Padre, eu estou trazendo uma criancinha dentro de mim. Antes tinha uma menina, agora é um menino, está no 5º mês. O senhor não pode dar a bênção? E com muita alegria eu abençoo esta mãe e esta criança que vem aí em gestação. E esta mãe deve sempre procurar ser otimista na vida e não se deixar dominar por qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer ansiedade, porque tudo aquilo que ela ali tem de tristeza, de angústia, vai perpassando para a criança em gestação. Então o que é que acontece? A mãe depois, ela tem uma criança que vive triste, vive desanimada, vive chateada sempre. E a causadora, muitas vezes, foi a mãe. E o pai deve colaborar também nesse sentido, para não incomodar esta mãe quando tem essa criança em gestação. Deve procurar animá-la na sua vida e trazer alegrias para essa mãe. Então eu gosto também de invocar
o Senhor Jesus dos Passos, que passou por muitos sofrimentos, porque o que eu gosto de citar de vez em quando é para confirmar que todos nós temos nossos momentos de dor, de solidão, de sofrimentos, de angústia, mas não nos devemos deixar permanecer nesta situação. Aquilo que diz o poeta, quem passou pela vida e não sofreu, passou pela vida e não viveu. Eu já citei aqui aquilo que nós lemos no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Se você aceita os sofrimentos, ou melhor, se você aceita as alegrias, a felicidade, como que provindo do alto, provindo das mãos de Deus, por que não aceitar também os momentos de dor, de sofrimento? E são esses sofrimentos que vão amadurecendo você também na sua vida. Então eu gosto também de citar aqui o Senhor Jesus dos Passos e também no Cristo ressuscitado, para mostrar que o Cristo ressuscitou cheio de vida. É isso que o Cristo espera e quer de cada um de nós. Porque a nossa vida, a vida de todo ser humano, sempre está intermediada de alegrias e de sofrimentos. E devemos saber, então, fazer o quê? Aceitar e lutar para expelir, para despachar os sofrimentos e viver sempre mais positivamente a nossa caminhada, a nossa vida. E, claro que existem muitos, nós sabemos que infelizmente no Brasil são 19 milhões e meio de pessoas que vivem com ansiedade, com tristeza, mas não devemos permitir que o problema psicológico domine a nossa vida, a nossa saúde. E neste momento, hoje, é terça-feira, e toda terça-feira, de modo geral, a igreja almeja que nós nos lembremos de modo especial. Se todo dia nós nos lembramos do nosso anjo da guarda, que recebemos no dia do nosso batismo, mas especialmente terça-feira, então vamos rezar, pedindo que o anjo da guarda continue a nos acompanhar, como ele faz sempre na nossa vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. E falando de oração, também o Papa, desde que em 1844, dia 3 de dezembro, na cidade de Wals, lá na França, os padres jesuítas fundaram, por assim dizer, o movimento do apostolado da oração. Desde então, os papas, até hoje, sempre no início de cada mês, o Papa coloca uma intenção geral para que o apostolado da oração e todas as pessoas de boa vontade quiserem incluir na sua vida durante aquele mês a oração, do apostolado da oração, poderão fazê-lo, poderão se unir. E nós sabemos que existem pessoas também de outras denominações religiosas, de outras religiões, que também abraçam esta oração, que o apostolado da oração é convidado a rezar. A diretoria, bem como todos os membros do apostolado, e vê neste mês, para esse mês,
de agosto, o Papa pede que lembremos-nos dos pequenos empresários, dos pequenos empreendedores, porque se você souber aquilatar e acompanhar um pouco, são muitos, milhares de pequenos empreendedores, empresas de médio ou de pequeno porte, em Santa Catarina, na grande Florianópolis, no Brasil, que vão conseguindo para que mais pessoas possam se engajar nessas pequenas empresas e ganhar o seu salário. Pessoas que antes estavam desempregadas. Veja aqui, o Papa pedindo, rezemos para que os pequenos e médios empreendedores, pequenos empresários, que foram muito atingidos, foram atingidos fortemente pela crise econômica e social, encontre os meios necessários para prosseguir com a própria atividade a serviço da comunidade onde vivem. Para que essas pessoas, lá na sua comunidade, no seu distrito, no seu município, empreendam, abram uma empresa, se a pessoa tem essa vontade, então, na medida do possível, abenda mesmo uma pequena empresa. Quantas senhoras, por exemplo, que a gente sabe que abriram empresas, são empreendedoras e trouxeram mais uma pessoa, mais duas pessoas, em geral parentes, às vezes, parentes para trabalhar ali. Então, vejam só o Papa se preocupando para unir a oração com o trabalho, porque o verdadeiro trabalho é também uma oração. E por isso, especialmente São Bento, o fundador desses grandes monges beneditinos, que são especialmente voltados para a liturgia, e que tinha o grande mosteiro lá no Monte Cassino, onde centenas de monges, e ainda hoje em dia continua com muitos monges, no Monte Cassino, nesse mosteiro. Qual era o lema deles? Ora et labora. Ora, reza, volta o teu pensamento para Deus, mas e também trabalha. Então, unindo sempre oração e o trabalho. E se você abrir, por exemplo, São Tiago, capítulo 2, versículo 17, você encontrará aquilo que já é conhecido da parte de vocês. Veja bem, capítulo 2, versículo 17, onde está bem claro, mostra-me a tua fé. Sem as boas orações, sem as boas obras, somente oração, oração, e eu te mostrarei a minha prece, a minha oração, a reza do meu terço, a participação da Santa Missa, toda a minha vida espiritual, mas unido com o quê? Com também as boas ações, os bons trabalhos, o trabalho feito por amor ao Cristo Jesus. Então, é muito importante a gente se lembrar que não basta somente a oração, unindo sempre, eu já tenho falado mais vezes sobre isto. E se nós olharmos também para hoje, então, se nós olharmos o Salmo 118, veja, quantas pessoas às vezes estão meio chateadas e tristes na vida. Eu tenho dito, tome um salmo e reze um pouco. Procure refletir um pouco.
faça uma oração, uma leitura orante da palavra de Deus. Lendo um versículo ou dois, meditando um pouco a palavra de Deus. E veja o Salmo de hoje, que é apresentado aqui. Então, o Salmo 118, percebemos como a palavra de Deus vai enriquecendo o nosso coração e nos aproximando sempre mais de Deus. E isto para nossa felicidade. Quem não quer viver em maior união com Cristo, em união com Deus, com a Trindade Santa? E isso vai trazer felicidade para o nosso coração. E quem de nós não quer ser feliz? Quando hoje estamos vivendo assim, com tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas tristes, com essa situação econômica, com essa situação toda, com tantos vírus nos prejudicando, com tantas guerrilhas, seja lá muçulmanos e israelenses se degladiando, se guerreando, seja na Ucrânia também. Então, com toda essa situação, então quem não quer ser feliz nesse momento? Então, como é doce a palavra de Deus. Então, veja que esse Salmo 118, como é maravilhoso, como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor Deus. Seguindo vossa lei, me alegro, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Quantas pessoas são muito ricas, economicamente falando, mas o vazio que sentem dentro de si. Não tem aquela paz interior que o próprio Cristo quer que nós tenhamos. São muito ricas materialmente. A gente, como padre que atende todo tipo de pessoas, sempre me dei bem com todas as pessoas, sempre. E a gente, como padre, atende pessoas pobrezinhas, pessoas cadeirantes, pessoas que estão partindo desta vida para outra, pessoas que a gente dá a unção dos enfermos. O quê? Faz o quê? Semana passada ainda, acho que foi quinta-feira, um advogado me dizia: Padre Pedro, pois sabe, naquele dia que eu fui junto com o senhor lá no hospital, e eu que disse, olha, 3 médicos, eu falei pelas 10 horas da manhã e tal, olha, 3 médicos amigos meus disseram que ele não passaria naquela tarde, pelas 3h30, 4 horas, ele partiria para a eternidade. E o filho, advogado, aliás, um grande advogado, eu conheci essa pessoa enferma há 50 anos atrás, era um bancário que trabalhava em um banco perto da catedral, então às vezes nós dialogávamos. E agora, então, em si, de fato, quando eu cheguei para dar unção de enfermo, parecia que realmente ele se passasse, porque já estava mais para lá do que para cá, como diz muita pessoa. E não é que 2 dias depois já, a dona Rita com a filha, Padre Pedro, nós acompanhamos o pai do fulano e tal, ele está muito mal, e agora, estava muito mal, e agora, depois que o senhor esteve lá, deu a unção de enfermo, e não é que ele está bom, e não é que o filho me disse, o pai agora está em casa, andando, tá bom, ótimo, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, veja, seguindo, ó Deus, a vossa lei, me alegro muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos, ó Deus. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata.
O ouro e a prata, mesmo que não sejam consumidos pelas traças, mas não podemos levar nada no caixão ou no crematório quando partirmos dessa vida. Até um perigo grande deixar moedas de ouro ou de prata no caixão, porque de noite, de repente, vêm os ladrões, sabendo que ali ficaram, e arrombam o caixão, e pronto, como já tem acontecido em diversos cemitérios. Enterra aquela madame com colar, tudo isso, e o ladrão que está aí perto, ele sabe muito bem o que é de ouro e o que é uma bijuteria. Então tem que ter muito cuidado também. E, aliás, eu já vi muita gente, quando a madame está lá sendo velada, ela tem lá aquele colar bonito, mas quando vão lá, fechando o caixão, a quem chega, meio escondidamente, tira aquele colar. E não sei, já vão repartir depois, ou vão deixar para herança, ou vão fazer um sorteio. Mas eu tenho um olho clínico, eu sou muito observador, então eu percebo muita coisa ali por trás dos bastidores. Ainda bem que faz. Para que enterrar uma pessoa com um colar que vale ali? Então, tira aquele colar, vende, dê para os pobres o dinheiro, reparte com parentes pobres, que essa madame, que essa vovozinha ou bisavó, tá bem. Ou o homem enterrar com um relógio, para quê? Bem, então, vossa palavra, ó Deus, é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Então procuremos continuar e lembremos-nos sempre, toda terça, toda quinta-feira, das 2h30 às 3h, eu tenho um diálogo aqui, muitas vezes é muito espontâneo, como hoje em dia, explicando a razão da minha introdução sempre. Qual a razão porque eu coloco? E quantas pessoas que já me disseram, isso vai espiritualizando a vida da gente, vai elevando a gente. O nosso coração, o nosso íntimo, como todos sabemos, quer sempre elevar-se para o transcendente, para o infinito. Agora, é claro, a nossa vida fisiológica, ou seja, o espírito das trevas, sempre trabalha para nos afastar de Deus. A todas e todos, saúde, alegria, otimismo, especialmente com a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora também da Cabeça, a bênção para todas as pessoas enfermas e angustiadas, e especialmente a bênção nesse momento também sobre a água que você irá tomar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba agora com muita fé esta água.